Pelo que sei, os espelhos de Nealena podem ser divididos em dois grupos, o dos bajuladores e o dos quebrados. Você está enganado. Arideia estava mais interessada no destino do país, e o espelho respondia às suas perguntas, prevendo uma morte terrível para ela e muitas outras pessoas pelas mãos ou por causa da filha que Fredefalk tivera com a primeira esposa. Arideia fez com que essa profecia chegasse ao Conselho de Magos, que me enviou para Creiden. Não preciso acrescentar que a primogênita de Fredefalk nascera pouco depois do eclipse. Durante um curto espaço de tempo, fiquei observando discretamente a garotinha. Ela torturou até a morte um canário e 2 cachorrinhos recém-nascidos, além de furar o olho de uma camareira com a haste pontuda de um pente. Realizei alguns testes com fórmulas mágicas e todos confirmaram que a garota era mutante. Levei essa informação à Arideia, pois Fredefalk tinha verdadeira loucura pela filhinha. A Arideia, como lhe disse, não era tola. E na septa não morria de amores pela enteada. Interrompeu-o novamente Geralt. Preferiria que o trono passasse para os filhos dela. Posso adivinhar o resto da história. O que me causa espécie é não ter aparecido alguém que torcesse o pescoço dela. E aproveitando a ocasião, também o seu. Stregobor soltou um suspiro e ergueu os olhos para o céu, no qual o arco-íris continuava a brilhar multicolorido e pictórico. Eu era da opinião de que a garotinha devia ser apenas isolada, mas a princesa decidiu diferentemente. Despachou-a para a floresta na companhia de um guarda florestal e assassino de aluguel. Encontramo-la alguns dias depois, no meio de um matagal. Estava sem calças, de modo que não foi difícil reconstituir o que se passara. A menina enfiara-lhe o pino de um broche no cérebro, através da orelha, enquanto ele estava com a mente ocupada com outra coisa. Se acha que estou com pena dele, resmungou Geralt, está redondamente enganado. Organizamos uma batida, continuou Stregobor, mas não encontramos rastro nenhum da garotinha. Além disso, tive de deixar Creiden às pressas, pois Fredefalk começou a ficar desconfiado. Somente 4 anos mais tarde, recebi notícias de Arideia. Ela havia encontrado o rastro da garotinha e descobriu que ela vivia em Manacã com 7 anões, os quais convencera de que era melhor assaltar mercadores nas estradas do que poluir os pulmões numa mina. Era conhecido na região como Pisanga, por gostar de empalar vivas suas vítimas. Arideia contratara diversos assassinos de aluguel, porém nenhum voltara com vida. Depois, foi ficando cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas àquela tarefa, porque a pequena, já bastante famosa, aprendera a manusear a espada a tal ponto que poucos homens poderiam fazer-lhe frente. Fui chamado a Creiden, aonde cheguei secretamente, apenas para descobrir que a Arideia fora envenenada. As pessoas comentavam que o envenenamento fora contratado pelo próprio Fredefalk, que estava interessado numa mulher mais jovem e mais fogosa, mas eu tinha certeza de que aquilo fora obra de Renfri. Renfri? Era assim que a garotinha se chamava. Como ia dizendo, foi ela quem envenenou a Arideia. Pouco tempo depois, o príncipe Fredefalk morreu num acidente de caça muito estranho, e o primogênito de Arideia sumiu sem deixar vestígio. Aquilo também deve ter sido obra da pequena. Digo, abre aspas, pequena, fecha aspas. Mas naquela época, ela já devia ter em torno de 17 anos e era bastante desenvolvida. Depois de uma pausa, o feiticeiro prosseguiu com seu relato. Enquanto isso, ela e seus anõezinhos haviam se tornado o terror de Maracã, até que certo dia eles tiveram uma séria discussão. Não sei se foi por causa da divisão do fruto de um saque ou pela decisão de quem passaria a noite com ela. O fato é que acabaram sacando os punhais. Os anões não sobreviveram àquela noite de punhaladas.
A única a sobreviver foi ela, a Picança. Na época, eu já estava na região. Encontramos-la, frente a frente. Ela me reconheceu de imediato e se lembrou do papel que eu desempenhara em Craiden. Digo-lhe, Geralt, que mal tive tempo de pronunciar um feitiço e minhas mãos tremiam como não sei o que, quando a furiosa gata se lançou sobre mim com a espada em punho. Enfiei-a num belo bloco de cristal rochoso de 6 côvados por 9. Quando ela entrou em letargia, joguei o bloco para dentro da mina dos anões e tapei sua entrada. Que trabalho mal feito, comentou Geralt. Aquele seu feitiço poderia ser desfeito. Por que não reduziu a um punhado de cinzas? Afinal, vocês magos conhecem tantos feitiços simpáticos. Eu não. Não é minha especialidade. Mas você está coberto de razão. Fiz um trabalho mal feito. Ela foi encontrada por um príncipe idiota, que gastou mundos e fundos para desenfeitiçá-la, e ao consegui-lo, levou-a triunfalmente para casa, um obscuro principado no leste. Seu pai, um velho saqueador, mostrou-se mais sensato. Deu uma sova no filho e decidiu arrancar da Picança o paradeiro do tesouro ameaçado por ela e seus anões. Seu erro foi permitir que o filho mais velho estivesse presente quando ela, totalmente despida, foi colocada sobre a mesa de tortura. Já no dia seguinte, o primogênito, órfãos e sem irmãos reinava sobre o país, com a Picança na posição de primeira favorita. Já no dia seguinte, o primogênito, órfão e sem irmãos, reinava sobre o país, com a Picança na posição de primeira favorita. O que quer dizer que ela não era feia. É uma questão de gosto. O gosto não se discute. Mas ela não permaneceu naquela posição por muito tempo. Apenas até o primeiro golpe palaciano. E estou sendo muito gentil por chamar aquele golpe de palaciano, pois o tal palácio mais parecia um estábulo. E em pouco tempo ficou patente que a Picança não me esquecera. Sofri 3 atentados encomendados por ela em Kovir, de modo que resolvi me esconder em Pontar. Mas ela me achou, e eu fugi para Argren, onde ela também me encontrou. Não sei como ela consegue fazer isso. Posso ter me evitado deixar qualquer tipo de rastro. Deve ser uma das características da mutação genética. O que o impediu de enclausurá-la novamente num bloco de cristal? Remorso? Não. Nunca tenho isso. O que se revelou é que ela ficou imune a feitiços ou outros atos de magia. Isto não é possível. Pois saiba que é. Basta dispor do adequado artefato ou de aura. Ou talvez isso tenha a ver com sua mutação, que continua progredindo. Fugi de Agren e me refugiei aqui, na Arcomerânia, em Blaviken. Tive um ano de paz, mas ela voltou a aparecer. Como você sabe? Ela já está na cidade? Sim, eu a vi nesta bola de cristal. O feiticeiro apontou para a ponta de seu cajado. Ela não está sozinha, mas no comando de uma quadrilha de malfeitores, o que significa que planeja algo sério. Geralt, não tenho mais para onde fugir. Não existe um só lugar onde eu possa me esconder. O fato de você aparecer por aqui, exatamente neste momento, não pode ser mero acaso, é obra do destino. O bruxo ergueu as sobrancelhas. O que você quer dizer com isso? Parece-me claro que você vai matá-la. Eu não sou assassino de aluguel, Stregobor. Concordo que você não é assassino. Sou pago para matar monstros, bestas que ameaçam pessoas, criaturas evocadas por feitiços e encantos feitos por gente como você, não seres humanos. Mas ela não é um humano. Ela é um monstro, uma mutante, um maldito engendro. Você trouxe uma Kikimora, pois saiba que a Picança é muito pior. Kikimoras matam porque estão com fome, enquanto a Picança mata por prazer. Mate-a e lhe pagarei a soma que quiser, evidentemente dentro do razoável. Eu já lhe disse que não acredito em uma só palavra dessas histórias de mutações e maldição de Lilith. A jovem tem razões de sobra para querer acertar contas com você, e não tenho a mínima intenção de me meter nisso.
Peça proteção ao intendente, à guarda municipal. Você é o feiticeiro oficial da cidade e está protegido pelas leis locais. Eu me lixo para as leis, para o intendente e para a eventual proteção que ele possa me oferecer, explodiu Stregbo. Não preciso de proteção, quero que você a mate. Ninguém poderá entrar nessa torre. Aqui estou totalmente protegido, mas e daí? Não pretendo ficar trancada até o fim de meus dias. A Picança nunca vai desistir, tenho certeza. Portanto, o que me resta? Permanecer nesta torre aguardando a morte? Foi o que as jovens fizeram. Sabe de uma coisa, feiticeiro? Você deveria ter deixado a caçada às princesas para outros magos, mais poderosos que você. Deveria ter previsto as consequências de seus atos. Eu lhe imploro, Geralt. Não, Stregbo. O feiticeiro ficou calado por um tempo. O irreal som num céu irreal não se deslocara na direção do zênite. Porém o bruxo sabia que em Blaviken anoitecia. Sentiu fome. Geralt, quando ouvimos Eutibaldo, muitos de nós tivemos dúvidas, mas decidimos escolher um mal menor. Agora, sou eu que peço a você que escolha semelhantemente. Um mal é um mal, Stregbo, retrucou seriamente o bruxo, pondo-se de pé. Menor, maior, médio, tanto faz. As proporções são convencionadas e as fronteiras imprecisas. Não sou um santo eremita e não pratiquei apenas o bem ao longo de minha vida. Mas se me couber escolher entre dois males, prefiro abster-me por completo da escolha. Está na hora de ir embora. Nos vemos amanhã. Talvez, falou o feiticeiro, se você chegar a tempo. A Corte Dourada, a mais chique das estalagens da cidadezinha, estava cheia e barulhenta. Os clientes, tanto os locais como os de fora, discorriam sobre assuntos próprios de suas profissões ou nacionalidades. Os mercadores mais sérios discutiam com os gnomos preços de produtos e taxas de juros aplicadas ao crédito, enquanto os mais frívolos beliscavam o traseiro das garçonetes, que levavam às mesas cerveja e repolho com ervilhas. Os patetas do lugar adotavam ar de estarem bem informados de tudo. As prostitutas se esforçavam em agradar aos clientes, que aparentavam dispor de dinheiro, ao mesmo tempo desestimulando os avanços dos que pareciam não ter. Carreteiros e pescadores bebiam como se no dia seguinte fosse entrar em vigor um decreto proibindo o cultivo de lúpulo. Marinheiros entoavam canções que enalteciam as ondas do mar, a coragem dos capitões e os encantos das sereias, estes com abundância de detalhes. Puxe pela memória, Sednick, disse Caldemai ao albergueiro, inclinando-se sobre o balcão para poder ser ouvido em meio à algazarra geral. 6 rapagões e uma jovem, todos com roupas de couro preto com adornos de prata, a moda de Novigrad. Eu os vi na praça do pedágio. Estão hospedados aqui? Ou no Atuns? O albergueiro enrugou a testa proeminente, limpando um caneco com o avental listrado. Aqui, senhor intendente, respondeu por fim. Disseram que vieram para a feira. Estão todos armados, inclusive a jovem, e, como o senhor falou, vestidos de preto. E onde estão neste momento? Perguntou o intendente. Não os vejo aqui. No salão privativo. Pagaram com ouro. Irei até lá sozinho, falou Geralt. Por enquanto, não há motivo para tratar este assunto como oficial. Vou trazê-la para cá. Talvez seja melhor, mas tome cuidado, porque não quero confusão. Vou tomar cuidado. A canção dos marinheiros, a julgar pela crescente quantidade de expressões vulgares, parecia estar chegando ao grandioso final. Geralt ergueu a ponta da dura e pegajosa cortina que separava o salão principal do privativo. Neste, 6 homens estavam sentados em torno de uma mesa. Aquela que ele esperava encontrar não estava entre eles. O que foi? Indagou rudemente um careca, com o rosto deformado por uma cicatriz, que começava na sobrancelha esquerda, passava pela base do nariz e acabava na bochecha direita. Quero falar com a Picança. 2 figuras idênticas, o mesmo rosto imóvel, os mesmos cabelos louro desalinhados até os ombros, as mesmas roupas apertadas de couro preto, brilhando com adornos de prata, ergueram-se
com movimentos idênticos, pegando duas espadas, também idênticas, que repousavam sobre um banco. Acalme-se, sente-se, Nimir, falou o homem com a cicatriz, apoiando os cotovelos no tampo da mesa. Com quem mesmo você quer falar, irmãozinho? Picança? Você sabe muito bem de quem se trata. Quem é este sujeito? Perguntou um suado brutamontes com o torso desnudo, atravessado por 2 cinturões em cruz e aguilhões protegendo os antebraços. Você o conhece, Namborn? Não, respondeu o homem da cicatriz. É um albino, riu zombeteiramente um esbelto homem de cabelos negros, sentado junto de Norborn. Os traços delicados, os enormes olhos negros e as orelhas pontudas traíam sua origem élfica. É um albino mutante, uma anomalia da natureza. Como é revoltante notar que se permite a entrada desses aleijões nas tabernas, no meio de pessoas decentes. Eu já o vi em algum lugar, afirmou um homem troncudo, com pele queimada de sol e cabelos presos numa longa trança, medindo Geralt com um olhar maligno. Não importa que você tenha o visto, Tavik, disse Norman. Escute, irmãozinho, agora mesmo, Cyril insultou você horrivelmente. Não vai exigir satisfações? A tarde está tão entediante. Não, respondeu o bruxo, com toda a calma do mundo. E a mim? Se eu derramar esta sopa de peixe em sua cabeça, também não vai exigir satisfações? Perguntou desafiadoramente o homem de peito desnudo. Calma, quinzena, falou Norman. Se ele disse que não, é não. Pelo menos por enquanto. E então, irmãozinho, diga o que tem a dizer e depois suma daqui. Estou lhe dando a oportunidade de sair andando com as próprias pernas. Se não aproveitá-la, será carregado para fora pelos empregados do albergue. Não tenho nada a dizer a você. Meu assunto é com Picança, com Renfrey. Vocês ouviram isso, rapazes? Norman olhou para os companheiros. Ele quer se encontrar com Renfrey. E com que propósito, irmãozinho? Se é que podemos saber. Não, não podem. Norman voltou-se para os gêmeos, que deram um passo à frente, fazendo tintilar as fivelas prateadas das bolsas de cano preto e as botas de cano alto. Já sei! Exclamou repentinamente o homem de trança. Já sei onde o vi. O que você está balbuciando, Tavik? Que já sei onde eu o vi. Foi diante da casa do intendente. Ele trouxe um tipo de dragão para vender, uma mistura de aranha com crocodilo. As pessoas comentam que ele é bruxo. O que é um bruxo, Cyril? Quis saber quinzena, o de peito desnudo. É um mágico de aluguel, respondeu o meio-elfo. Um predigitador que se contrata por um punhado de moedas. Como já disse, uma anomalia da natureza, uma ofensa às leis dos homens e dos deuses. Tipos como ele deveriam ser queimados em fogueiras. Nós não gostamos de feiticeiros, rosnou Tavik, sem desgrudar os olhos de Geralt. Algo me disse, Vril, que vamos ter mais trabalho aqui do que esperávamos. Deve haver mais deles, pois todos sabem que os bruxos andam em bandos. É verdade, eles parecem se atrair mutuamente. Sorriu com malícia o mestiço. E pensar que há no mundo seres assim. Afinal, quem poderia engendrar criaturas como você? Seja um pouco mais tolerante, se não for incômodo, falou calmamente Geralt. Pelo que vejo, sua mãe deve ter andado muitas vezes sozinha pela floresta, já que você tem motivos para duvidar da própria origem. É possível, retrucou o meio-elfo, sem parar de sorrir. Mas eu, pelo menos, conheci minha mãe, enquanto você, por ser bruxo, não pode afirmar o mesmo. Geralt empalideceu e mordeu os lábios, algo que não escapou a Norman, que soltou uma gargalhada. Bem, agora, irmãozinho, você não pode deixar passar em branco uma ofensa de tal gravidade. O que você carrega aí, às costas, é uma espada? Então como vai ser? Vai duelar com Cyril? A tarde está tão chata. O bruxo não reagiu. Covarde, bufou Tavik. O que ele falou da mãe de Cyril? Continuou monotonamente Norval, apoiando o queixo nas mãos entrelaçadas. Algo nojento me pareceu. Que ela dava aqui e ali. Ei, Quizena, você acha certo ouvir calado um vagabundo qualquer ofender a mãe de um colega? Mãe,
Comi os demônios, é coisa sagrada. Quinzena levantou-se prontamente e desprendeu a bainha com a espada, atirando-a sobre a mesa. Estufou o peito, ajeitou as proteções dos antebraços cheias de pontiagudos tachões de prata, cuspiu para o lado e deu um passo à frente. Caso ainda tenha alguma dúvida, falou Normal, esclareço-lhe que Quinzena o está desafiando para uma luta. Eu lhe avisei que seria carregado para fora. Abra um espaço. Quinzena aproximou-se com os punhos para cima. Geralt levou a mão à empunhadura da espada. Pense bem no que vai fazer, disse. Mais um passo e você está procurando a mão no assoalho. Norman e Tavik ergueram-se de um pulo, pegando suas armas. Os calados gêmeos sacaram as suas, com gestos idênticos. Quinzena recuou. O único que não se mexeu foi Civril. O que está se passando aqui? Será que não é possível deixar vocês sozinhos nem por um instante? Geralt virou-se lentamente e deparou com um par de olhos azuis verdeados, como a água do mar. Parada no vão da porta, apoiada na ombreira, estava uma jovem quase tão alta quanto ele. Tinha cabelos cor de palha cortados irregularmente, logo abaixo das orelhas. Vestia corpete de veludo, cingido por um belo cinturão e saia assimétrica, que chegava à panturrilha esquerda e deixava descoberta a bem torneada coxa direita sobre o cano da bota da pele de alce. Do lado esquerdo da cintura pendia uma espada, e no direito um estilete com enorme rubi no punho. E então, ficaram mudos de repente? É um bruxo, balbuciou Norman. E daí? Ele queria falar com você. E daí? É um feiticeiro, gritou Quinzena. Nós não gostamos de feiticeiros, rosnou Tavik. Calma, meninos, falou a jovem. Ele quer falar comigo? Pois isso não é crime, continuo brincando, mas sem fazer algazarra. Amanhã é o dia da feira. Vocês não querem, espero, que suas travessuras estraguem um acontecimento tão importante na vida dessa simpática cidadezinha, não é? No silêncio que se seguiu, ecoou bem baixo um desagradável risinho. Civril, que continuava esparramado sobre o banco, ria gostosamente. Você tem cada uma, Renfrey, disse quase engasgando. Acontecimento importante. Uma ova. Calha a boca, Civril. Imediatamente. Civril parou de rir. Imediatamente. Geralt não se espantou. Na voz de Renfrey soara algo muito estranho. Algo que evocava reflexos vermelhos em lâminas de espadas, uivos de homens sendo assassinados, cavalo relinchando e cheio de sangue. Os demais devem ter tido a mesma impressão, porque até o rosto queimado de sol de Tavik empalideceu. Venha, cabelos brancos, falou Renfrey, quebrando o silêncio. Vamos até o salão principal, juntar-nos ao intendente, pois tenho certeza que ele também quer conversar comigo. Caldemai, que permanecera junto do balcão conversando com o albergueiro, interrompeu a conversa assim que os viu, endireitando-se e cruzando os braços sobre o peito. Escute bem, minha senhora, disse duramente, sem perder tempo em cumprimentos corteses. Soube pelo bruxo de Rívia, aqui presente, o motivo que a trouxe a Blaviken. Aparentemente, a senhora nutre um rancor por nosso feiticeiro. Talvez nutra, e daí? Indagou baixinho Renfrey, também em tom de poucos amigos. Daí que para esse tipo de contendas existem os tribunais da cidade e da corte. Todo aquele que aqui, na Arcomerânia, queira vingar-se com ferro, passa a ser considerado um bandido qualquer. Portanto, ou a senhora e sua negra comitiva somem de Blaviken amanhã, cedinho, ou terei de trancar todas as masmorras de maneira prévia, como se dizia mesmo Geralt, preventiva. Sim, preventiva. Entendeu, minha jovem? Renfrey retirou de uma bolsa, presa ao seu cinto, um pergaminho, dobrado várias vezes. Leia isto, senhor intendente, caso seja alfabetizado, e nunca mais me chame de minha jovem. Caldemai pegou o pergaminho, leu-o com cuidado e, sem dizer uma palavra, passou-a a Geralt. A meus regentes, vassalos e súditos livres, leu o bruxo em voz alta, declaro, urbe et orbi, que Renfrey, princesa de Craine, continua a nosso serviço e é pessoa de nossa estima, de modo que todo aquele que ousar prejudicá-la atrairá nossa ira sobre si. A ordem, rei, prejudicá-la, está escrito errado.
mas o selo parece autêntico. Porque é autêntico, disse Hefre, arrancando-lhe o pergaminho. Foi aposto por Alden, vosso magnânimo amo. Por isso aconselho todos vocês a não tentar me prejudicar, independentemente de como tal palavra está escrita. Sua consequência poderá lhe ser funesta. Senhor intendente, não vai trancar-me numa masmorra, nem mais chamar-me de mim